de lutas, dias de vitórias. São os dias que nós estamos passando, né? Por dias de lutas, por dias de vitórias. E o Senhor colocou no meu... Tá aí? Ok. O Senhor colocou no meu coração essa série de mensagens sobre a vida de Moisés. E eu convido os irmãos nesta noite a abrir as suas Bíblias para a segunda mensagem, que se encontra em Êxodo, capítulo 3. Nós leremos do verso 11 ao verso 15. Êxodo, capítulo 3, de 11 a 15. Gostaria de destacar nesta noite, já estávamos com saudades, né? Da Creuza, do Paulo. Muito bom, viu, ver vocês aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Êxodo, capítulo 3, de 11 a 15. Minhas lutas, minhas vitórias. Os irmãos encontraram? Muito bem. Tá bom. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, de 11 a 15. Diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Nós vemos então, na mensagem passada, Deus o chamando. Agora nós vamos ver Deus, ele respondendo. Vamos ler novamente. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. E esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: E quando eu chegar diante dos israelitas e disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarão: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. 15. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu estarei orando, logo após a irmã Sandra estará cantando. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, que a Tua palavra, Senhor, que não contém nenhuma inerrância, que ela venha falar no coração do Teu filho e da Tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai. Que essas palavras, ó Deus, possam calar, ó Deus, esses corações nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, venha me usar nesta noite como um canal desobstruído, ó Pai querido. Que a Tua palavra, Senhor, venha nítida aos corações dos Teus filhos. Obrigado, Pai, porque se algo tem nos erguido
Se algo tem nos levantado nos nossos dias de hoje, certamente é a Tua palavra. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É um louvor da Ishla. E ela compôs este louvor 2 dias depois que o filho dela faleceu. Eu acho que ele se encaixa muito nos dias de hoje, né? E eu quero dizer assim que hoje a igreja, as pessoas que estão nela, no caso nós somos inspirações para outras pessoas, porque nós permanecemos firmes ainda em Jesus, por nós estarmos firmes, por a gente ainda orar, sabe? Porque, querendo ou não, a gente perdeu muita gente nesses tempos. Eu perdi bastante pessoas, perdi aqui na terra, né? Mas no céu estaremos todos lá. Perdi tio, perdi uma amiga, que era como uma irmã para mim. Então, assim, é sofrido, né? Teve uma época também que eu perdi meu pai, já faz alguns anos. E depois de um tempo, uma cliente minha me perguntou, né? Sandra, como é que você consegue? Tá bem, né? Tá firme. Eu falei assim, primeiramente é Deus, né? É o Senhor que me ajuda, que me dá força. E é só Ele mesmo nesse momento, né? Então é isso, eu quero dizer que nós somos inspirações para outras pessoas continuam em pé por causa de você, que ainda ora, porque ela vê que você é forte, e ela fala, se ela é forte, eu também vou ser. Se ela ora, eu quero esse Deus também. E muitas vezes o milagre é nós mesmos. A gente pede um milagre na vida do nosso próximo, mas o milagre é nós. Porque o trabalhar que Deus vai fazer na vida do próximo é através da nossa vida. Amém?
que eu preguei a respeito dessa série de mensagens. Nós vimos ali então o chamado específico de Deus para a vida de Moisés. Os irmãos conhecem bem o texto onde uma sarça ardente começou a se queimar ali, e Moisés então, voltando para aquela sarça, ele ouve ali uma voz vindo de dentro daquela sarça. Disse para os irmãos que era algo costumeiro naquela região ali, queimar então as sarsas, os matos, era algo muito costumeiro. Mas naquele dia algo chamou a atenção dele, porque aquela sarça queimava, aquela sarça ela não se consumia, e de repente sai uma voz de dentro daquela sarça. Alguns estudiosos dizem então que ali era o anjo do Senhor, outros dizem que era o Cristo encarnado, outros dizem que era a teofania de Deus, Deus se manifestando ali, mas a grande realidade, o mais importante, deixando os estudiosos de lado, de fato ali era o próprio Deus falando com Moisés, era o próprio Deus convocando Moisés para uma missão. E ali Deus faz alguns pactos com Moisés, também ali Deus lança algumas promessas na vida de Moisés para com o povo, e no mesmo momento também Deus o convoca para uma determinada função, um desafio na sua vida, e ele ouve aquilo com muita clareza, mas chega um momento que ele deixa de ouvir, ele responde a Deus. Foi o texto que nós acabamos de ler. Ele agora para de ouvir e ele responde a Deus o que poderia vir a acontecer. Olha só, meus irmãos, Moisés, como nós nesse momento, ele estava claramente enganado pela situação. Ele começa a responder a Deus dizendo assim: tá bom, Senhor, parafraseando, tá bom, Senhor, eu ouvi aí o seu propósito, a sua vontade, ok, mas a pergunta que eu faço, e quando eles perguntarem para mim, o que eu vou responder? Eu venho em nome de quem? Quem está comigo? E o Senhor responde para ele: Moisés, eu estou com você. Moisés, eu estou contigo. Foi a resposta que o Senhor disse. Olha, egoemik no hebraico, eu sou o que sou. Foi o que o Senhor respondeu para Moisés. Mas Moisés não se contenta com isso, e ele continua perguntando: mas eu vou falar em nome de quem? Como é que vai ser isso? Primeiro, meus irmãos, antigamente os faraós, era dado o nome de faraós, como é dado o nome dos presidentes nesse tempo. Então, antes de Faraó, antes daquele faraó que estava reinando naquele momento, nós tivemos aí o Tutmesum, que foi um faraó. Depois veio o seu filho Tutmes II. Depois veio Aminotepe. Depois veio outros também, Ramsés I, Ramsés II. Mas a grande realidade é que naquele período do chamado de Moisés, já tinha morrido um faraó. Justamente naquela situação ali, Moisés tinha matado um egípcio. Agora vem Moisés num período muito difícil também. E ele tinha certeza, meus irmãos, que quando ele iria então se apresentar ao faraó, ele poderia sim ser morto por aquilo que ele tinha feito anteriormente. Mas até isso Deus preparou. Por quê? Porque agora já tinha mudado, já era outro faraó. E ali era outra situação. Minhas lutas, minhas vitórias. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, muitas vezes nós olhamos para as lutas, assim como Moisés olha para o caminho que ele iria percorrer. Mas muitas vezes nós esquecemos que quem vai à frente de nós é o Senhor. Muitas vezes as nossas lutas são muito grandes. Quando nós olhamos para as nossas lutas, para as dificuldades, ficamos no meio do caminho.
Mas quando nós olhamos para o Senhor de fato, nós temos a certeza que nós iremos vencer. E nós vemos então que Deus, quando ele pergunta para Deus nesse momento: Senhor, quando eles perguntarem para mim, eu vou em nome de quem? O que eu digo? Quando eu, Senhor, estiver sozinho, quem eu vou procurar? E a única resposta que o Senhor diz para ele é: eu sou contigo. E a princípio, meus irmãos, Moisés então tinha um certo preconceito daquele povo egípcio, pois aquele povo egípcio, ele maltratava o seu povo. Moisés via o seu povo apanhando, morrendo por causa dos egípcios. Então, Moisés tinha um certo preconceito, uma certa raiva, ódio daquele povo. Mas Deus tinha que trabalhar isso também no seu coração. A ponto que Moisés, em algum momento, ele teve misericórdia dos próprios egípcios. Então, algo que Moisés deveria ter, era amor pelo seu povo, mas ele também deveria ter amor pelos egípcios. Dá para imaginar isso? Então, em todo momento, Deus estava trabalhando no coração de Moisés, para que ele não agisse pelo seu ímpeto, pela sua raiz de amargura, pela sua raiva, mas que ele poderia estar agindo sim, pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu estava então escrevendo algumas coisas, eu me lembrei de um certo episódio que aconteceu ali na Guerra do Vietnã, que mais tarde veio se tornar até uma música, né? Um jornalista americano ganhou até um prêmio por causa disso. Em plena Guerra do Vietnã, um garoto, né? Um menino segurando outro menino, né? Nas costas. E ali aonde ele ia, ele levava aquele garoto, em meio às bombas, em meio à guerra, em meio às dificuldades. E aquilo chamou a atenção daquele jornalista, daquele fotógrafo, a ponto dele ir até aquele menino e perguntar assim para ele: esse menino não é um peso para você? Ele falou assim: não, ele não é um peso, ele é o meu irmão. E nós vemos então, meus irmãos, que Deus então trabalha no coração de Moisés para que ele não visse o povo egípcio como inimigo, mas também como irmãos. A vontade do Senhor não era destruir os egípcios, mas que os egípcios então se arrependessem do mal que eles estavam cometendo. O nosso Deus é um Deus em que nós vemos que um dos maiores atributos dele é o amor. O fato de nós estarmos aqui é a misericórdia do Senhor, é o seu amor. E Davi diz que o amor de Deus é maior do que até mesmo a sua misericórdia. Deus é amor, o que nós merecíamos. E dentro das nossas lutas, e posteriormente depois, dentro das nossas vitórias, nós vemos Deus trabalhando nas nossas vidas. Não há lutas que nós não iremos vencer, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, até mesmo em Romanos capítulo 8, que nada nos separará do amor do Senhor, do Cristo que está em nós, em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte, nem as lutas, nada é capaz de nos separar do amor do Senhor. Aí fora, meus irmãos, quem perdeu é quem morreu. Numa luta, quem perdeu? Quem morreu. Numa guerra, quem perdeu? Quem morreu. Mas no reino dos céus não é assim. Quem morreu ganhou. E ganhou aquilo que já era uma promessa, que é a vida eterna. A morte nunca nos sondou tão perto. Há quem diga, meus irmãos, que nós estamos vivendo mesmo a época lá do Egito, porque o anjo da morte está por aí. E é verdade. O anjo da morte está por aí. A morte tem levado os ímpios, mas tem levado os justos. Mas a diferença é que os ímpios estão nesse momento perdidos eternamente. E aqueles que morreram com Cristo já gozam
do porvir, diz a palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço nesta noite para você, se a sua luta tem sido muito grande, que você possa nessa noite saber que o Senhor está com você. E Ele está com você. Aleluia. Você tem essa certeza que o Senhor está com você. Você tem medo de morrer? Você tem medo do Covid? Você tem medo de morrer? Quero dizer para você, meus irmãos, que o crente não deve temer a morte. O crente não deve temer. Se você é crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo e você tem medo da morte, tem alguma coisa errada aí. A morte ela não prefigura como os gregos diziam, né? Os gregos diziam que a morte era uma libertação da alma do corpo, que a morte era muito feia, e a morte ela é feia. Ninguém morre sorrindo. O corpo se contrai quando a gente morre. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que a nossa alma, eu que sou dicotomista, que acredito que a alma e o espírito é a mesma coisa, quando nós fechamos os nossos olhos, o apóstolo Paulo diz, quando você está ausente no corpo, você está presente no porvir, diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, as nossas lutas são importantes. Você que procura só vitória, vitória, vitória nesse mundo, fique sabendo, meus irmãos, que as lutas fazem parte das nossas vidas, e as lutas, muitas vezes, nós vemos muito mais a presença de Deus nas lutas do que mesmo nas vitórias. Esse evangelho de vitória, de vitória, de vitória, esse evangelho não existe. O evangelho verdadeiro, ele tem vitória sim, mas o evangelho verdadeiro, ele tem muito mais lutas. E eu tenho certeza que assim como eu, muitos irmãos têm passado por muitas lutas, mas contudo o Senhor está conosco. Contudo o Senhor é a nossa vitória. Contudo o Senhor tem sido nosso auxílio. Tenho estudado muito, tenho lido muito os Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, seguro, bem presente. O Senhor, meus irmãos, Ele é um Deus presente nas nossas vidas. E naquele momento, então, Moisés, Deus o chama, mas Deus diz para ele, olha, minhas lutas, quero falar para você nessa noite que as suas lutas não só são suas, mas as suas lutas também são de Deus. Tenha essa certeza. Ora, eu estou lutando, pastor, eu tenho passado por necessidade, tenho passado pelo deserto, tenho passado por momentos difíceis. As lutas não só são suas, mas essas lutas são do Senhor também. E amanhã, um dia, bem cedo então, eu tenho certeza que essas lutas se tornarão as suas vitórias. Então é preciso que nós tenhamos essa certeza que as nossas lutas não são só nossas, que as lutas não são só minhas. Você já parou para pensar? Nós temos o costume, muitas vezes, de acreditar que o meu problema é maior do que o do vizinho, que o meu problema é maior do que o do irmão. Olha, ninguém nunca sofreu como eu já sofri, o meu problema é o maior. Não é bem assim. Embora nós sabemos de fato que tem irmãos que têm sofrido, né? Nós vemos aí o irmão João, né? Perdeu a esposa, perdeu as irmãs, né? Que sofrimento! Mas às vezes eu me engano achando que o meu sofrimento é maior do que o teu. E o meu sofrimento é maior do que muitos sofrimentos. Que as minhas lutas são maiores. As minhas lutas também são as lutas de Deus. Se eu vencer, é da vontade do Senhor. Se eu continuar lutando, é da vontade do Senhor. Se eu perder, da vontade do Senhor.
Que nós tenhamos sempre esta certeza. Senhor, as minhas lutas são as suas lutas, ó Pai. Eu tenho certeza disso, que eu não estou só, que eu estou. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo e Ele está conosco. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está voltando. E a cada dia que passa nós vemos a volta do Senhor. E você pode ter certeza que carros, dinheiros, casas, roupas novas, tudo isso vai ficar. Vai chegar o momento, meus irmãos, que nós vamos ver o dinheiro para nada vai servir. E a única coisa que nós levaremos desse mundo são as marcas das nossas lutas. E a vitória muitas vezes não será neste mundo, mas a nossa vitória está guardada nas mãos do Senhor. A nossa vitória, o nosso descanso não está aqui. Eu vejo muitas pessoas procurando descansar nesse mundo. Eu não vou na igreja porque eu preciso descansar. Olha, poxa vida, trabalhei a semana toda, hoje eu preciso de descanso. O nosso descanso não está aqui. Muito pelo contrário, quanto mais nós descansamos, mais cansados nós ficamos. O nosso descanso não está aqui. O nosso descanso está guardado no Senhor. O nosso descanso está com Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu não quero aqui levantar uma celeuma, né? E às vezes é coisas minhas, né? A gente não tem trabalhado, a gente não tem ouvido tanto de morte como nós temos visto nesses dias. E eu vejo muitas vezes, né, pastores, irmãos, amigos dizendo: vai em paz, descansa em paz, vai em paz, né? Descansa em paz. A nossa paz está no Senhor. É nele que está a nossa paz. Nós já temos esta paz. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós já gozamos dessa paz. Nós temos essa paz. Outra coisa bem clara, meus irmãos: o céu não é lugar de descanso. E desculpa aqui que eu vou falar agora, né? Então, muitas vezes nós temos aquela visão de descanso, né? É aquelas duas árvores, é a minha visão, né? É aquelas duas árvores, uma rede, né? E uma aguinha de coco tomando. É esse descanso que você espera? Você não é esse descanso, meus irmãos, né? O céu é um lugar de trabalho. O próprio Jesus declarou isso, né? Nós iremos adorar. Não é só cantar também não. Tem alguns caras que vai ficar cantando 24 horas. Também não é isso daí, né? Ninguém vai aguentar 24 horas cantando. A pessoa 24 horas alguém cantando no meu pé do ouvido. Não é isso também, né? É mistério do Senhor. Está guardado no Senhor. Tenho certeza que isso o Senhor não revelou como que nós iremos fazer lá, mas é algo de muito especial, com certeza. Nós teremos lá no céu. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Precisamos falar mais, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, em nome de Jesus. O Senhor ama aqueles que vivem na sua dependência. Muitas vezes a gente marca um compromisso: amanhã eu vou estar aí, tal dia eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo. Precisamos aprender a viver na dependência do Senhor. Olha, se Deus quiser, se Deus me ajudar, em nome de Jesus eu vou conseguir. Porque é Ele que dirige as nossas vidas, é Ele que direciona as nossas vidas é dele e pertence a Ele. E nós, como servos de Deus, devemos obedecer à vontade do Senhor nas nossas vidas. Que tipo de crente eu tenho sido? Que tipo de crente você tem sido diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas? Como você tem sido?
E naquele momento então, nós vemos Moisés, ele respondendo ao chamado de Deus, fazendo uma pergunta: mas quando eles me perguntarem, eu vou em nome de quem? Eu vou dizer o quê? Eu vou fazer o quê? Deus responde: eu serei contigo. É o que Deus está dizendo para nós nesta noite. Eu sou contigo. Eu estarei com você. Certa vez conta-se uma história de uma moça que ali ela reclamava muito da atual situação que ela estava passando. Serva do Senhor, muitos problemas, muitas dificuldades e adversidades também. E aí o seu pai ali teve uma ideia naquele momento de esquentar ali uma caneca quente de água, né? E ali aquela água começou a esquentar ali. E ele tinha na sua geladeira um ovo, café e uma cenoura. E ele catou ali diante daquela caneca quente, ele coloca a cenoura e a cenoura sai molinha. Depois ele pega, coloca o café dissolve. Daqui a pouco ele pega o ovo, coloca dentro e o ovo endurece. E ele então perguntou para sua filha: qual desses três você quer ser? A cenoura que amolece diante das situações, o café que dissolve diante da situação, ou o ovo que endurece? Muitas vezes, meus irmãos, diante das dificuldades, diante das lutas, nós devemos endurecer. Se formos fazer a vontade do corpo, do nosso espírito, certamente nós queremos apenas chorar, se trancar, entregar tudo, mas essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O servo do Senhor, ele não pode se entregar, meus irmãos. É nos momentos de adversidade, de luta, que nós vemos o Deus que nós servimos. São nesses momentos que nós vemos o Deus que nós servimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós adoramos, para quem nós adoramos, são nesses momentos. Então nós precisamos aprender a viver mais na dependência do Senhor. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, em nome de Jesus, eu irei fazer. Como é bom viver na dependência do Senhor. Como é bom ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Meus irmãos, eu nunca orei tanto, eu nunca li tanto a Bíblia como nesses dias. Você sabe que devido à situação que nós passamos essa semana, eu estava contando para alguns irmãos, eu estava orando na madrugada, eu conversei com Deus: Senhor, não estava conseguindo mais orar nas madrugadas, estava triste, que isso é do ser humano. Quando foi de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu falei assim: eu quero ver se eu não vou conseguir acordar na madrugada. Tomei 1 litro de água à noite. Quando deu 2 horas da manhã, a bexiga estava daquele jeito. Aí eu tive que levantar. Falei: louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver se eu não vou orar nessa madrugada. Como é importante, meus irmãos, nesses dias estarmos perto de Deus. Deus nunca falou nos nossos corações como Deus tem falado nesses dias. Esses dias não têm sido dias de alegrias, têm sido dias de lutas, mas têm sido dias que Deus nunca se manifestou como tem se manifestado nos nossos dias. Deus tem provado para nós que a nossa alegria não está aqui, mas a nossa alegria está com Ele. Que maravilhoso! Que bom, meus irmãos, que Deus tem colocado isso nas nossas mentes, nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a Deus. Se você bater, Ele vai abrir. Se você buscar, você vai achar. Que bom! E nós temos vivido esses dias de lutas, mas certamente nós iremos viver dias de vitórias. Temos a certeza, meus irmãos, que dias melhores virão.
E que o Senhor possa encontrar a sua igreja coesa, firme. Que nós possamos estar constantes. Tenho dito para os meus pares que tenho pastoreado muito mais agora do que antigamente. E louvado seja Deus por causa disso. Agora é momento do pastor andar com o povo. Agora é momento do pastor nutrir o povo. Agora é momento de nós sabermos quem verdadeiramente são os nossos amigos de verdade. Sabia disso? São nesses momentos. Disse para os irmãos na mensagem passada que Deus sempre levantará um Moisés para nos ajudar. Deus sempre levantará alguém para nos erguer. Deus sempre vai nos levantar alguém como aquela vez que Moisés, quando estava lutando lá no deserto, quando a sua mão caía, o povo perdia. Quando os anciãos levantavam a sua mão, o povo ganhava. Portanto, meus irmãos, quando o seu irmão abaixar o braço, que você possa levantar. Que nos momentos de dificuldade você possa mostrar, para dizer para o seu irmão, você não é um peso, mas você é o meu irmão. Conta-se uma história, meus irmãos, que duas mulheres ricas, né? Certa vez, elas gostavam de colecionar suas joias. E elas então tiveram a ideia de acompanhar o ourive. Como é que ele fazia as joias para elas? Joias de prata, joias de ouro. E as duas então foram até o seu escritório, lá o seu lugar de trabalho, para ver a confecção das joias. E a primeira joia então era de prata, depois a de ouro. E naquela época, não sei se nossos dias de hoje também, há um instrumento chamado cadinho, ele é feito de barro, e ele é que suporta ali o fogo para derreter o ouro e derreter a prata. E as mulheres então perguntaram ali para o ourive, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando é que você sabe de fato que o ouro, o alumínio está pronto para ser feito a joia? E o fogo, justamente, meus irmãos, ele é usado para tirar todas as escórias, os insumos, tudo aquilo que não presta, para ficar justamente o ouro puro, a prata pura. E ele respondeu assim, olha, quando a minha imagem, ela resplandece diante do ouro e da prata, é aquele momento, então, que o ouro e a prata está pronto para fazer a joia. E eu quero dizer para vocês, nesta noite, que as provações que nós passamos nas nossas vidas, enquanto Cristo não se manifestar nas nossas vidas, nós ainda não estamos prontos. Enquanto Cristo não se manifestar na minha vida diante de uma provação, eu ainda não estou pronto. Quando Cristo se manifesta na minha vida, eu estou pronto. Eu venci o processo. As escórias, os insumos foram todos embora. Que nós, como servos de Deus, possamos vencer as lutas e esperarmos no Senhor a vitória. Que você, de fato, quando a vida te perguntar quem é você, que você não possa responder o seu nome, mas que você possa responder, Deus está comigo. Eu vou em nome de quem? Diante de uma luta, você vai em nome de quem? Você vai em nome de Deus. Quando alguém te disser, como você conseguiu vencer isso? Não foi eu quem venci, mas foi Deus que estava comigo. Que nós não possamos temer a nenhuma dificuldade, que nós não venhamos temer nem mesmo a morte, porque o crente, ele vence a morte, assim como o Senhor Jesus venceu a morte, nós também, em nome de Jesus, iremos vencer. Temos passado dias de luta, temos passado dias difíceis, mas uma certeza nós temos, o Senhor está conosco. Ele é contigo, meu irmão.
Ele é comigo também. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Vamos ao nosso ministério de louvor nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa, ó Pai querido, que quando o seu servo perguntou, eu vou em nome de quem? O que eu vou responder? Quem estará comigo? E o Senhor respondeu, eu sou contigo. Amém. E nós temos essa certeza, ó Pai, esta noite, que o Senhor está conosco. Muitas vezes, ó Pai, com aquela cabeça ali no travesseiro, muitas vezes, ó Pai, debaixo daquele cobertor, muitas vezes aquela lágrima que ninguém está vendo, só o Senhor está vendo, só o Senhor está enxugando, ali o Senhor está presente. E eu tenho certeza, ó Deus, que dias melhores virão. E que essa igreja não será mais a mesma, Pai, quando passar por este Covid. Tenho certeza que nós, filhos do Senhor, o povo eleito, ó Pai, jamais serão os mesmos, ó Pai, quando tudo isso passar. Iremos glorificar ainda mais o Teu nome. Teremos a certeza, ó Pai, que o Senhor esteve conosco todos os dias. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor.